O que é que se passa realmente com a diabetes? No fundo temos o nível de açúcar alto, que no fundo é diabetes. Quais são realmente os órgãos que ficam mais afetados por termos um nível de açúcar alto? Os 4 órgãos que ficam mais afetados quando o nível de açúcar está alto são estes. O primeiro é parte dos olhos, principalmente aquela zona do olho que nós chamamos de retina. A retina é quase como se fosse um fio, uma parte do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, que se estende até o olho, que é aquilo que nos ajuda aqui a processar a informação daquilo que nós estamos a ver, para processarmos a nível da parte cerebral. Este tecido nervoso é muito sensível quando o nível de açúcar está alto. Por isso é que nós ouvimos falar de retinopatia diabética, por causa desta questão, em que aí o risco de cegueira é muito alto, mas não só, mas o desenvolvimento de cataratas, principalmente quando a pessoa começa a perder lágrimas e é diabética, ou a degeneração macular, que é quando nós começamos a perder a visão, mas associamos à idade, ou seja, à medida que vamos envelhecendo parece que vamos perdendo mais visão, acaba também por ser muito influenciada por causa desta questão do nível de açúcar estar um bocadinho alto. A parte arterial ou cardiovascular, quando nós temos um nível de açúcar muito alto, o nosso sistema cardiovascular fica muito afetado, principalmente uma zona interna, que é aquilo que reveste a parte interna da artéria, que nós chamamos endotélio. Esse endotélio, essa camada interna arterial, é muito sensível a variações de açúcar. E quando normalmente esta parte fica afetada, o risco de desenvolver placas dentro das artérias e de um risco de um trombo dispara muito por causa de ter um nível de açúcar alto. Mas, por exemplo, o sistema nervoso. Sabem que o açúcar afeta muito o sistema nervoso. Não só a pessoa sentir-se cansada psicologicamente e parece que está completamente distraída, que muitas vezes até acontecem nas crianças, ou mesmo, por exemplo, até em pessoas, por exemplo, que têm Alzheimer. Isto porquê? Porque o nível de o açúcar alto tem uma afinidade muito grande pelo sistema nervoso. E isso inclui o sistema nervoso autónomo e principalmente aquele que está associado à parte digestiva. Eu, por exemplo, vejo pessoas que, por terem a diabetes, por terem um nível de açúcar alto, vêm muitas alterações digestivas em que perdem a capacidade de fazer a digestão e muitas vezes é por causa desta consequência de terem um nível de açúcar alto que acaba por afetar o sistema nervoso. Mas não só. Sabem que hoje em dia ouve-se falar muito do diabético tipo 3, que é a espécie do diabético que tem a demência, o Parkinson, o Alzheimer, e daí o risco de desenvolvimento de doenças degenerativas. A pessoa, quando tem um nível de açúcar alto, fica muito mais predisposta a ter, por exemplo, uma tendência de demência. O rim normalmente fica muito afetado pela parte dos açúcares e corre o risco em dizer que grande parte das alterações renais deve-se a oscilações de açúcar em que a pessoa não só é diabética, mas pode ainda não ser diabética, mas ter sensibilidade à glucose e ter insulina alta. Portanto, a principal causa, por exemplo, daquela fase final, aquela terceira fase da falência renal, normalmente é mesmo causada por isto. Isto porquê? Porque o açúcar enferruja os nossos tecidos. Acho que a palavra é mesmo esta. Sabem aquele efeito do enferrujar? O açúcar em si faz com que os nossos tecidos envelheçam, com que ganhem oxidação, com que eles enferrujem e percam a capacidade de funcionarem da forma mais correta. E isso é aquilo que nós chamamos, fora da questão da oxidação, é quando nós temos um processo de glicação. Parece uma palavra estranha, mas na realidade glicação é quase aquele efeito de cola, quando nós juntamos uma proteína, por exemplo, uma gordura, ou um açúcar a uma gordura, ou um açúcar a uma proteína, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que essa união, por exemplo, de uma proteína com um açúcar faz uma espécie de tipo de cola. Sabem quando nós colocamos calor no caramelo e ele derrete e parece que carameliza? Acontece a mesma coisa no nosso corpo. O problema é quando nós fazemos uma glicação de uma proteína que tem uma função no nosso corpo, aquela proteína perde a sua função. E a tendência no nosso corpo é envelhecer, enferrujar e determinados tecidos no nosso corpo vão perdendo cada vez mais a função. E por isso é que eu muitas vezes indico às pessoas que, quando nós vemos numas análises, quando a pessoa tem a hemoglobina glicada, que é aquilo que chama-se H1AC, muito alta, por vezes a pessoa até pode não ter um nível de açúcar alto. Esse valor normalmente é aquilo que dá a média dos últimos 3 meses de se a pessoa está-se a portar ou não bem por causa da diabetes. Porquê?
Porque esse valor mede a capacidade da hemoglobina, que é a proteína das nossas células vermelhas, da forma como se liga ao açúcar. E como as células vermelhas têm 3 meses de vida, nós conseguimos ter uma percepção mais ou menos qual é o nível de açúcar que a pessoa tem. Mas mais importante que o nível de açúcar, esse valor é um valor de glicação. Nós conseguimos medir até que ponto é que a pessoa está a ter glicação, ou seja, até que ponto é que estes órgãos ficam afetados por causa dessa glicação estar tão alta. Portanto, o problema muitas vezes qual é? Quando nós temos essa espécie de cola, nós vamos formar uma coisa que chamamos espécies reativas de oxigênio, que é um conjunto de estruturas no nosso corpo que favorecem essa oxidação, esse efeito de enferrujar. E atrás disso vem muita inflamação. E por isso é que muitas vezes digo que o risco cardiovascular que alguém tem não se mede especificamente só pelo colesterol. Depende do tipo de colesterol. Existem mais daquilo que as pessoas pensam, existem vários tipos, mas principalmente pela oxidação e inflamação. Portanto, como é que nós conseguimos prevenir esta situação, ou seja, estas complicações associadas à diabetes? Porque, no fundo, a complicação associada à diabetes é a glicação, a formação dessas espécies reativas de oxigênio que formam radicais livres e fazem com que a pessoa enferruje com mais facilidade e que cria essa inflamação. Estas 5 quais é que são? Primeiro é benfotiamina. Eu recomendo qualquer diabético a tomar isto. Porquê? Porque é uma forma da vitamina B1 que é lipossolúvel, ou seja, infiltra-se em gordura e faz com que, principalmente a nível daqueles órgãos que eu falei antes, do sistema nervoso, principalmente dos olhos, sabem aquela coisa que os diabéticos sentem a planta dos pés tipo a arder ou muitas comichões, muitas dormências? A benfotiamina ajuda muito, muito nisso, a penetrar no nervo e a tirar essa oxidação. A vitamina B6 ajuda muito a baixar esta questão da parte da glicação. Eu recomendo principalmente a forma ativa da B6, que chama-se P5P, piridoxal 5-fosfato, que é muito, muito boa. A vitamina C, que sabemos que é antioxidante, vai proteger em conjunto com a vitamina E aquela parte interna das artérias. E esta questão da vitamina E, existem várias formas de vitamina E e umas são mais específicas para pessoas que são diabéticas. Portanto, uma forma mais específica para o diabético faria muito mais sentido. E a vitamina D3? Sabem que a vitamina D3 está muito ligada ao diabético. Todo o diabético devia fazer a toma de vitamina D3. Esta é das vitaminas mais importantes no nosso corpo, que atua praticamente como se fosse uma hormona. Para quê? Não só tem um pequeno papel antioxidante, mas para baixar muito, muito a inflamação. Portanto, estes são os 5 nutrientes que eu recomendaria para quem quer prevenir complicações associadas à diabetes e perceber que existem determinados alimentos que também ajudam a baixar esta questão da glicação, como o ácido alfa-lipoico, um composto que está dentro do chá verde, o próprio alho ajuda muito a diminuir isto, o melão amargo que se encontra em alguns suplementos, como por exemplo o antidiabético da MJS-Med, o Zucrobet, a quercetina, a curcumina que vem normalmente do azafrão, ajuda muito, a quercetina que muitas vezes encontramos na cebola, por exemplo. E fora destes nutrientes, o que é que eu recomendaria? Fazer jejum intermitente. O jejum intermitente acho que é a palavra-chave para quem é diabético, porque não só faz com que baixe muito a inflamação, obriga o nosso corpo a buscar nutrientes, a proteínas alteradas ou não funcionais e faz com que haja uma espécie de limpeza dessas proteínas do nosso corpo. Eu tenho pacientes que fazem jejum intermitente e essa hemoglobina glicada dispara completamente para baixo. E é especificamente por causa desta questão da autofagia. O exercício físico é algo que também contribui muito para baixar esta glicação. Portanto, estes são os 5 nutrientes que utilizaria para diminuir as complicações associadas à diabetes.